na internet é passar uma orientação, mas eu não tenho acesso a esse bilhete. Então, eu sempre digo às pessoas, nós trabalhamos por comissão, né, prestação de serviço, vendemos muitas vezes o mesmo preço da internet, eu digo, pelo passaporte, e prestamos assessoria de graça, pela comissão que as pessoas deixam no site. E aí a gente presta toda essa consultoria. Eu lembro certa vez que eu te perguntei um valor da passagem e você me falou, pode entrar no site da Passaporte, que lá você consegue fazer a busca pela passagem ideal ou pacote ideal, e assim a gente consegue as mesmas tarifas, né, de grandes sites aí de compra coletiva, com muito mais segurança a partir do momento que eu tenho uma agência local, né, ou regional, que consegue me dar toda essa assessoria, né? E o que as pessoas, né, ficam mais inseguras, eu imagino, nesse momento, tanto de compra quanto de cancelamento, né? É aonde buscar essas informações de forma mais clara, mais didática, né? Que venha a resolver a questão, né, que o cliente tem. Então, as dúvidas são muitas, a gente tem... E né, fora que os canais de atendimento estão lotados. Exatamente. Então, a gente tem um canal direto e a gente faz todo esse trabalho para o passageiro. Sim, perfeito. Bom, outro tema que a gente colocou aqui, né, é em caso de dúvidas, né, onde a gente busca a informação de origem? Sempre buscando através dos canais Ministério do Turismo, ANAC, que é a Associação Nacional de Aviação, ou no próprio hotel. Vamos supor, eu tenho uma hospedagem no Hotel X. É no Hotel X que eu devo buscar as informações, porque cada produto, serviço, digamos assim, eles têm a sua regra tarifária, as suas condições. Então, a gente acaba analisando. Cada caso é um caso, que eu digo, individualmente, as tarifas, as condições impostas. A época da compra, né? Uma questão muito interessante que a gente vai falar daqui a pouco, né? Nem chegamos a esse tema ainda, né? Mas é a possibilidade da troca de roteiro, né? Troca do itinerário, né? Mas antes disso, então, eu queria... Isso é previsto no contrato, né? Que a pessoa fez. Se é um contrato com uma operadora grande, tipo CVC, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, ela abrange a todos os produtos, né, que ela trabalha, seja de hospedagem. Agora, quando a companhia aérea eu emito um bilhete com a Gol, eu só tenho como remarcar com a Gol, mas eu posso reitinerar o meu destino. Show de bola. E era uma dúvida, né? E aí eu queria saber de você, né? E aí a gente já estudou sobre isso. Qual é o posicionamento, né, que o governo está tendo em relação à indústria da aviação, né? Que a gente pode falar assim, e o consumidor, né? O que o governo está tendenciando nesse aspecto que eu observei, né? Primeiro, que o reembolso é a última opção. E aí nós vamos responder agora a pergunta do reembolso. Eles estão incentivando as pessoas a remarcarem ou deixarem como crédito para uma futura data para poder não causar um rombo. Um colapso, né, no setor. Instabilizando assim a nossa economia, que impacta diretamente na nossa economia no Brasil. Então eles abriram uma campanha que é remarque, não cancele, viajar é preciso, porque vai passar tenho fé que vai passar essa pandemia e a vontade de viajar não vai passar. Não passa nunca, né? Então a gente só vai adiar essa viagem. Então eles estão com essa campanha incentivando aos consumidores, protegendo também as companhias aéreas, os fornecedores, mas também incentivando os consumidores a remarcar para uma futura data. Ótimo. Bom, eu acredito que o governo esteja no caminho certo, né? Porque a partir do momento que você tem um reembolso em massa, é como se você pegasse a sua cartela de funcionários, de colaboradores, e mandasse todo mundo embora de uma vez só
e tivesse que ter caixa para poder bancar todas essas rescisões, né? É o que eu acredito que o governo esteja enfrentando no momento e queira, obviamente, né? E lidie aí através dessas campanhas de sensibilização para a remarcação de passagens. Então, pessoal, vocês que entraram agora aí, alô, boa noite. Estamos falando, né, o ponto auge aqui da nossa live. Nós estamos falando sobre reembolso versus, né, o que o governo está tendenciando a querer. O governo quer que todo mundo remarque essas passagens, essas remarcações, né, por óbvio, e vão estar isentas de multas, né, isentas dos encargos que você teria normalmente. E aí a gente tem algumas regras que a gente tem que cumprir, né? A Passaporte, juntamente com o Grupo Legalizado, está lançando uma cartilha do consumidor com várias tratativas, né? A gente vai tratar especificamente sobre a questão viagens, mas essa Luanda veio trazer aí algumas questões muito interessantes, né? Que o Brasil está enfrentando hoje relacionada a isso. Então, você que tem passagem agendada, pacotes comprados para viagens até 60 dias, movimente-se, procurem, né, a agência de vocês, onde foi comprado, seja ela virtual ou física, promova, né, a iniciativa de dar entrada nas reclamações relacionadas à mudança de data, que, óbvio, nós não temos condições de viajar nesse momento, né, Salu? E, bom, vamos passar aí para o nosso passo 3. O passo 3, então, a gente colocou que seriam as formas de mudança de viagem, né? Como que ela pode ocorrer, né? Exatamente. Ela pode ocorrer partindo do consumidor, né? Que é o caso que a gente está orientando as pessoas já a procurarem, como também elas podem ocorrer no decorrer desse ano, partindo das próprias companhias aéreas. Porque pode ser que hoje não existe uma medida impedindo as pessoas de saírem ou se movimentarem dentro do país. É uma restrição, digamos assim, não um impedimento. Então, tem pessoas na Passaporte que optaram por viajar e nós apoiamos a decisão de cada consumidor. E pedimos para redobrar a atenção com a higiene, né? Mas o que acontece? Porque tem o pessoal da saúde, tem o pessoal dos serviços essenciais que vão continuar, né, viajando. Exatamente. O pessoal está falando que está dando eco, Salu. Se você quiser tirar o fone para testar, já são umas 4 pessoas que reclamaram do eco. Deixa eu de repente com o fone melhora. Veja agora, eu diminuí bastante Eu vou diminuir o som. Talvez seja isso. Vê se tá com eco agora. Vamos falando aí, o pessoal vai dando feedback pra gente. Quem entrou agora, pessoal? Então, a gente está falando sobre o direito do consumidor à luz do que a ANAC, né, e os outros órgãos de controle estão falando sobre as viagens que estão marcadas até 31 de dezembro, sobre a medida provisória 925 e a Jenny falou, a Jenny Marques falou que está ainda com eco. Mas vamos tentando aqui, Jenny, se você puder reduzir um pouquinho o volume, de repente diminui um pouco. Problemas, né, às vezes, do ao vivo é isso. Ah, é? A Jenny? A Jennifer, eu conheço a de Jennifer. Bom, então nós temos aí as mudanças que podem ocorrer da companhia aérea ou pelo consumidor, né? Sendo pela companhia aérea, todos os direitos serão garantidos, né, Salu? Inclusive, né, quem tiver aí uma perda, né, muito drástica em períodos que não estejam compreendidos dentro da legislação, pessoal, vão poder ingressar com suas ações, por exemplo, de indenização por danos morais, né? O que ocorre é o governo, no presente momento, está incentivando que os consumidores remarquem suas passagens. Então, essa campanha vai evitar, né, a judicialização de todo e talvez até um maior emperramento até, né, do judiciário, dos PROCONs relacionados a isso, que eu acho que vai ser o grande lance, né,
do PROCON, inclusive administrativamente, né? Nós estamos falando administrativamente, todas essas orientações que a gente está dando, inclusive a própria Passaporte Viagens, né? Está preparada para poder orientar os seus clientes e não clientes, né? Sobre essas passagens que estão marcadas para até 60 dias agora. Ah, mas e as passagens, Caroline, de agosto, de setembro? Essas nós ainda não temos qualquer tipo de legislação, né? O governo está fazendo modulando a legislação com relação ao avanço do Covid-19, e aí a gente volta a falar da nossa autorresponsabilidade de permanecer em casa, né? A gente está falando aí em lockdown, né? Que seria o bloqueio mesmo, né, de todo esse movimento brasileiro, né, seja ele em qualquer nível social, né, onde todo o país parou, né, e todo mundo precisa entender por que parou para a gente conter uma ação de um vírus, né, altamente contaminante, altamente transmissível, né, com alto grau de transmissibilidade. E essas contenções, né, esse bloqueio econômico aconteceu em razão, né, e para que não ocorra, né, um alastramento aí, e aí a gente está falando de algo, né, de catástrofe, de apocalipse, que é o que a gente está buscando aí, que é informar o consumidor, inclusive a respeito da não judicialização, pelo menos agora, né, que vocês estopem aí essa ansiedade, que vocês fiquem cientes que tem gente estudando, tem gente a Passaporte Viagens, o Grupo Legalizar, nós vamos estar de olho nessas questões, nós precisamos, porque a gente atende a Passaporte como cliente, então a gente precisa estar com todas essas informações em dia. A gente sempre tem o auxílio da Legalizar, né? A gente, através dos canais de atendimento, estamos à disposição, não queremos que ninguém seja prejudicado, colocar nenhum passageiro em risco. Nós estamos sempre na defesa do direito do consumidor, representando tanto os direitos e deveres do passageiro, como representando os direitos e deveres dos fornecedores, que são as companhias aéreas e a parte hoteleira, e também de serviços de traslados, passeios, eles também são regidos por uma lei, né? Então a gente também representa o direito deles para o consumidor. Sim, fazendo essa ponte, né, entre essa intermediação entre as duas partes. Esse é o trabalho do agente de viagens, né? Porque a gente às vezes não entende qual que é o trabalho real do agente de viagens, né? Então, também buscar uma agência de viagem que tenha um corpo jurídico por trás ajuda muito, porque, né, não ficamos no achismo. E é muito difícil interpretar a lei. Eu observo agora com a pandemia, com a MP 927 relacionada às questões trabalhistas, né? Como as pessoas estão se alienando em meio a uma série de informações não reais ou não palpáveis, né? E tomando iniciativas irresponsáveis nesse momento tão caótico, onde a calma tem que imperar. Nós temos uma humanização, né, no nosso trabalho, no nosso serviço. A gente coloca o nosso melhor, sempre defendendo os direitos do consumidor perante a esses fornecedores, tentando fazer o melhor possível que a gente pode, dentro das condições. Sim, e aquilo, né, que extrapola, né? O corpo jurídico entra fazendo toda a orientação e até mesmo a judicialização para o cliente. Bom, eu quero falar de uma questão muito interessante que me chamou a atenção, né? Até no nosso bate-papo que a gente teve mais cedo, sobre a reitineração, né? O que é reitinerar? O meu pacote, a minha viagem, isso é possível? Eu posso fazer isso sem multa? E ela permite que eu possa mudar o destino de acordo com as regras, as condições do bilhete ou do pacote, né? Por exemplo, aí a gente tem que consultar a condição daquele pacote. A CVC, por exemplo, ela abre
o leque dos produtos para a pessoa, às vezes, reincinerar. Mas ela tem que seguir a regra da Gol, se foi emitido com a Gol. Aí tem que ver a questão do hotel, se ele está abrindo mão do crédito para a operadora ou não, se é possível remarcar somente com aquele hotel. Então, eu falo que cada caso está sendo analisado individualmente. Sim, então quer dizer que a medida provisória ela não abarcou todos os tipos de viagens e de qualquer maneira não vai ser feito o reembolso, né? Porque o que o consumidor quer saber, afinal, é o meu dinheiro da minha passagem será reembolsado? Né? Na letra da lei, sim, independente qual seja a tarifa. Isso. O que acontece? Foi o que nós comentamos aqui. O governo está fazendo uma proteção nas companhias aéreas, na rede hoteleira, para que incentivando as pessoas a ficarem com crédito durante 12 meses para futura remarcação, ou se ela já tem uma data pretendida, talvez uma promoção nova, que ela possa alterar esse bilhete ou esse pacote de forma que ela não pague nenhuma diferença tarifária. Por quê? As regras agora que estão sendo disponibilizadas são remarcação por um período de 12 meses, você ficando com o crédito integral do valor pago naquela viagem, ou então já a possível remarcação imediata, de forma que não é cobrado nenhuma multa, mas sim uma diferença de tarifa se ela houver. Por exemplo, eu comprei na Black Friday um pacote, paguei 1.800 por uma estadia no Búzios Beach, por exemplo, em Búzios, que é um resort que a gente vende muito, e eu tive várias promoções que as pessoas pagaram R$ 1.800 a família na Semana Santa. Então, as pessoas estão pedindo já para remarcar para os próximos feriados. Então, a gente verifica. Se for um Réveillon, por exemplo, a tarifa do Réveillon ela é totalmente diferente de uma tarifa de Semana Santa. Então, o governo resguardou os hoteleiros de forma que ele dá 100% de crédito para o cliente, ele resguarda o cliente sem multa, mas ele permite uma alteração de forma que, se houver essa diferença de tarifa, o hoteleiro possa cobrar de acordo com a disponibilidade também, né? Porque eu posso querer uma data que também todo mundo quer e não ter disponibilidade. Isso pode acontecer e o direito do consumidor nesse momento tem até... época que a pessoa está viajando. Sim. E aí eu imagino também os impactos disso também, né? Deixa eu ver quem colocou aqui agora a pergunta. Se eles são obrigados, né? Se o consumidor é obrigado a catar isso, nosso tempo pode não se enquadrar em novas datas. Ótima pergunta. Por exemplo, eu quero reembolso, eu não quero crédito, eu não quero remarcar, eu quero meu dinheiro de volta. Então, como uma forma de incentivar, que a gente comentou, o turismo, eles estão recomendando muita prudência em relação a essa relação, para ter realmente sugerindo uma remarcação mesmo, ao invés de um cancelamento. Então, o que eles fizeram? Tiraram a multa do cancelamento na hora, porque cada bilhete ele tem duas multas. A multa de remarcação e a multa do cancelamento. Aliás, a multa de reembolso, desculpa, e a multa do cancelamento. Então, eu posso cancelar e ficar com crédito, como posso cancelar e pedir reembolso. Então, no caso das companhias aéreas, quem cancela, eles estão liberando a multa de cancelamento. Então, essa multa de cancelamento, ela não existe. Mas a multa para o reembolso, ela existe. Ela não deixou de existir. Sim. Justamente
para não incentivar as pessoas a pedirem. É como se fosse uma forma administrativa deles brecarem, né? Não é possível 100%. Sim. É como se fosse uma iniciativa a desestimulação, né? Para que o cidadão, o consumidor, opte, né? Num primeiro momento. Lógico, nós estamos trabalhando com a hipótese. A pergunta que foi feita, respondendo se o consumidor é obrigado a acatar. Nós estamos num estado de exceção. O que significa isso? Foi decretada calamidade pública. Digamos que em direito, eu estudei isso e nunca imaginei que isso poderia acontecer, pessoal. Eu me formei há 13 anos e eu nunca imaginei, quando eu estudei o direito, sobre caso fortuito, força maior, sim, você imagina, mas um estado de calamidade pública é um estado de exceção que agora é até difícil a gente dizer se é justo ou não, né? A legislação impor que você remarque a data e não tenha seu reembolso com outras medidas, né? Porque o momento a frase já diz tudo, é de calamidade pública. Então, é o pior estado que pode ser instalado dentro de um governo, né? Seja ele qualquer tipo de regime jurídico, né? Seja presidência, reinado, qualquer que seja, gente. O estado de calamidade, ele é a exceção da exceção. E eu nunca imaginei que eu iria ver na prática, né? Se a pessoa aceite esse crédito, Carolina, ele vai ficar à disposição do cliente, do passageiro, durante 12 meses a partir da data que ele iria viajar. Por exemplo, eu iria viajar 31 de março. Esse crédito vai ficar disponível até dia 30 de março de 2021 para a pessoa remarcar, não para viajar. Ela pode até remarcar viajar daqui a 5 anos, mas ela tem que remarcar até dentro desse prazo. Isso para mim, né, tanto quanto uma viajante, consumidora e advogada, só reforça, né? Eu tive uma experiência muito ruim, e aí é opinião minha, né, em sites de compra coletiva, porque você não tem essa pessoalidade. Isso só reforça a necessidade de você ter um agente de viagem de confiança, que você possa contar nesse momento para esclarecer suas dúvidas de forma personalizada. O que nós queremos aqui, gente, não é superar o assunto. A gente vai ter que estar conversando, né, no gerúndio mesmo, sobre esse assunto, porque a dinâmica da legislação, todos os dias a gente está tendo uma novidade, então não dá hoje para falar que a gente superou todos os assuntos, né? A gente ainda tem algumas questões para colocar. É porque realmente as informações estão mudando diariamente de acordo com o avanço ou recuo do vírus. Então, as informações elas têm que ser atualizadas diariamente mesmo, e cada pacote tem a sua regra tarifária, sua condição de cancelamento anterior a essa lei, digamos assim. Essa norma, né? Cada caso tem que ser analisado individualmente. Sim, por conta dessa regra tarifária, né? Que é muito interessante esse conceito que você trouxe, que muita gente compra, né? E não sabe que existe no seu bilhete escondido ali uma regra tarifária específica, né? Para aquela compra que você fez. São super promocionais e que a regra tarifária dele é não reembolsável. Então, assim, essa medida está abrangendo os reembolsáveis e os não reembolsáveis, né? Também permitindo que o cliente ainda receba por ela o crédito integral. Não, maravilhoso, né? Para quem, digamos, comprou aí no Black Friday, que é quase regra tarifárias 1.800.000, né? Quase que você não consegue viajar, né? De tanta regra tarifária que você tem. Mas a questão, né, que a gente assume aí a partir do momento que estudou o tema há uma tendência do governo em fazer com que você, cidadão, remarque a sua passagem nesse primeiro momento. O reembolso fica aí em status de importância como a última opção, né, para que o consumidor não coloque em colapso, né, o setor da aviação, tampouco o setor de viagens. Existe né? regras,
digamos assim, iniciais, né, que você, como jurídica, pode embasar isso comigo, que é a Lei 400 da A ANAC. Resolução 400 da ANAC, que ela trata sobre toda a sistemática da aviação, né, da dinâmica, né, de como se vende, se troca, se cancela, filas, overbooking, toda a dinâmica relacionada, né, às questões da aviação brasileira. E aí a gente não está nem entrando na questão hoteleira, né, que também tem forte atuação dentro do Brasil e no mundo. Eles têm sindicatos muito fortes, né, a legislação é muito pesada do ponto de vista assim, né, da regulamentação, né? Porque a gente tem algumas temáticas que são pouco regulamentadas, a de viagens é regulamentada, né, numa proporção aí que a gente entende muito robusta. Bom, mas eu queria falar também sobre evitar a judicialização nesse primeiro momento, apesar de ser advogada, né? Eu estou aqui vendendo soluções, eu estou aqui expondo e orientando sobre soluções, né? Para que vocês, cidadão, né, nesse primeiro momento, opte pela remarcação. Nós estamos tratando aqui das viagens, né? Que a medida provisória 925 abarca, são até 60 dias, isso vai ser revisado daqui a alguns dias, né, Salu? Evitando essa judicialização e resolvendo essas questões administrativamente, você vai poder conseguir, né, algumas vantagens, talvez, algumas companhias. E aí eu queria até te fazer uma pergunta: quais companhias estão mais flexíveis nesse momento aí de retração e de coronavírus, né, com todo esse impacto aí que gerou no universo das viagens? Então, essa lei rege sobre todas, né? Isso vai depender de qual canal que veio esse pedido de cancelamento. Se ele vem do consumidor ou se ele vem da própria companhia aérea. Por quê? Com essas medidas que o governo está tomando de quarentena, obviamente as pessoas estão deixando de viajar, estão remarcando ou pegando credagem. Opa! Pegando crédito, voltou? Né? Alô? Oi? Oi. Você tá congelada. E aí? Voltou. Sua internet deve ter trepidado. Sim. Então, depende da forma que vem esse cancelamento, porque realmente as companhias aéreas estão cancelando todos os voos porque não tem passageiro, né? Então é um prejuízo muito grande para elas. Elas estão com um compromisso agora de deixar voos pelas principais capitais, entre as principais capitais, né, dos estados, justamente para poder transportar médicos, os agentes públicos, os agentes sanitários, médicos, os médicos, o pessoal da saúde, caso precise. Então, assim, elas realmente estão cancelando algum voo. Então, assim, existe uma medida quando esse cancelamento vem por parte da companhia aérea e quando o cancelamento vem por parte do passageiro. Então, o passageiro hoje, ele está alegando coronavírus, mas amanhã existem outras medidas dependendo de cada cancelamento. Sim. Se a medida vier da companhia aérea, por exemplo, eu estou dentro do aeroporto e ela altera o meu voo, então existem medidas que elas também, regras que elas também têm que seguir. Cita um exemplo aí pra gente. De um caso, por estou exemplo, indo viajar, a companhia aérea cancelou minutos, comigo dentro do aeroporto. Na resolução. Em voos nacionais, eu estou dentro do aeroporto e alterou 30 minutos, eu já tenho direito a uma nova remarcação ou reembolso integral do meu bilhete. Claro que se eu já estou no aeroporto, ela é obrigada a me reacomodar em outro horário de voo ou até mesmo outra companhia aérea. Então, assim, superior a uma hora, a relação de horário de chegada e saída do meu destino em voos nacionais,
eles também são obrigados a oferecer um lanche ou internet, né, a comunicação minha com meus parentes, por exemplo. Aí, superior a 4 horas, eles têm que me dar uma assistência também. Por exemplo, se eu preciso realmente uma pernoite, mais de 4 horas gerando uma pernoite para mim, então eles têm que pagar uma pernoite também em um hotel, uma diária de hotel, uma pernoite, talvez até um traslado até Isso um já hotel, acontecia, tá? isso Então, já... isso tudo são medidas que vêm através do cancelamento por parte da companhia aérea. Sim, por exemplo, Agora, isso já acontecia, né, por Salu? parte do passageiro, aí as regras são claras. Reembolso com multa de reembolso, dependendo do bilhete. Isenção da multa do cancelamento. Mas a carta de crédito integral para a pessoa remarcar durante 12 meses uma nova viagem, podendo reitinerar dentro da companhia aérea, ou seja, eu posso mudar meu destino, mas eu não posso mudar a companhia aérea. Meu crédito está na Gol, se eu emitir Gol, um exemplo, né? E eu posso também efetivar já uma nova data e lembrando que pode haver uma diferença na tarifa. É o que eu expliquei. Eu, às vezes, estou viajando, eu estava viajando para Manaus e agora estou indo para São Paulo. Há uma diferença de tarifa aí entre Manaus e São Paulo e isso vai ser cobrado do cliente, mas não vai haver... O que a gente tem que deixar claro nesse momento... Você está me ouvindo, Salu? Eu tô. Ah, tá. O que eu imagino que vai acontecer nesse momento, né, é uma desestimulação, né, para que esses consumidores queiram esse reembolso, né? Tem que deixar claro que esse reembolso não vai ser de forma integral, né? Porque a gente já está aí ciente da multa do reembolso, que é diferente da multa do cancelamento, né? São dinâmicas diferentes. Então, a ajuda de um escritório de advocacia, até mesmo de uma agência especializada, ou a sua agência, né, que você comprou, tem que estar preparada para te atender. E aí eu abro um parênteses, porque eu já fui compradora de site de venda coletiva uma única vez e me dei super mal. Então, faço aí a abertura do canal Passaporte Viagens, né? Que a Salu tem condição com a sua equipe, né, de promover todas essas modificações e essas orientações para vocês. Mas eu queria falar de um canal muito interessante, Salu, que a MP traz, que são os canais de comunicação com o governo, que é o site do consumidor.gov.br e as suas cartilhas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né? Exatamente. Eles estão divulgando agora bastante, principalmente por causa de muita ocorrência mediante essas remarcações por conta da pandemia. Eles estão incentivando as pessoas a fazer uma ocorrência no site consumidor.gov.br, afirmando que todas as companhias aéreas estão cadastradas nesse site, de forma que elas têm 10 dias para fazer uma tratativa com o consumidor perante essas ocorrências. Então, assim, o primeiro passo que a gente falou, procure o seu canal de atendimento, por onde você comprou e emitiu o seu pacote ou sua passagem. Tenta estar informado também, porque senão você não aceita o que a pessoa às vezes está tratando com você sobre essas leis que a gente está falando. A gente tem uma câmara de conciliação virtual dentro do próprio site do governo, não é isso? Do consumidor.gov.br. Exatamente. Procure as informações corretas. Não deu certo. Realmente está ferindo aí como é que fala? O seu direito de consumidor, você está se sentindo prejudicado realmente, você não teve uma assistência em relação à companhia aérea, porque nós somos os intermediadores, né? A gente passa o que a companhia aérea passa para a gente.
Então, a gente repassa esse direito para o consumidor. E aí, você não se sentiu confortável, seguro, né? E beneficiado. acatar, satisfeito com a decisão da companhia. Satisfeito, exatamente. Aí você pode fazer essa ocorrência no site do consumidor.gov.br. Sim, perfeito. Eu queria aproveitar a oportunidade, né, e falar um pouquinho sobre a MP e a cartilha da ANAC, que especificamente, né, vão tratar dessas questões dos prazos. Exatamente. Mas com relação às ações emergenciais, né, são 5 pontos que eles colocam na cartilha. O primeiro deles, das ações emergenciais, são os vencimentos das tarifas de navegação aérea, que seriam cobrados entre os meses de março e junho, serão adiados de setembro a dezembro desse ano, respectivamente. Então, me parece que também vai haver uma redução no custo das passagens. Então, se Deus quiser, né, Deus e todos os demais aí, né, as demais entidades aí que a gente invoca, né, nesse momento, e a sorte, né, também, a inteligência que a gente tem que contar do nosso Brasil aí, dos nossos cidadãos ficando em casa, se a gente superar isso o mais rápido possível, a gente observa que dentro desse período de um ano até 31 de dezembro, vão haver uma baixa, né, no custo das passagens, em razão dessas medidas emergenciais, né? Então, fiquem ligados aí, a galera que está planejando viajar, que mesmo com medo, né, e a gente conseguindo retardar aí os efeitos do coronavírus, fiquem ligados, não deixem de procurar por promoções, porque essas passagens vão baixar. Em razão desse primeiro item aqui, a gente já observa isso, né, essa tendência. O segundo, as companhias poderão fazer o reembolso de passagens aéreas compradas até 31 de dezembro de 2020, em até 12 meses. Então, não fique com medo de comprar, né, após quarentena, ela cessando. Agora elas têm 12 meses, inclusive, para poder reembolsar o passageiro com a multa. E aí eu abro um parêntese, por quê, né? Até como uma fórmula de retardar, né, esse movimento das pessoas querendo reembolso, eu imagino, né, que a Jennifer está até colocando aqui, 2 meses já tem muitas promoções. Então a gente observa, vai haver uma queda no preço, né? Vai haver uma vantagem aí para as pessoas que estiverem dentro desse período de calamidade pública que vai durar até 31 de dezembro. Essas pessoas vão poder comprar suas passagens e se valer dessa legislação de calamidade pública, né? Com todas as regras aí de transição, né? Que esses agentes aí capacitados igual você vão poder orientar. O terceiro ponto, né? Que a aviação civil dos 5 pontos-chave, né? O pagamento das outorgas, os valores que as concessionárias pagam à União pelo direito de explorar o aeroporto foram adiados até 18 de dezembro desse ano, o que mostra também mais uma tendência para a redução do valor, né? Porque a gente vai ter o quê? Um incentivo para a aviação, um incentivo das tarifas, né? Dentro das taxas que são pagas, né, pela concessão de serviço aeroportuário. Então, a gente imagina e quer, né, que esse impacto positivo de redução de valor também reflita no consumidor final, não é mesmo? O ponto 4 seria, então, os consumidores ficarão isentos de multas e poderão usar o crédito futuramente, que é uma outra questão, né, que a Salu muito bem colocou. Só tomar cuidado com essas questões aí de reembolso e reitineração, né, que é você reitinerar o seu pacote inicial, sua passagem inicial. Você vai estar sujeito a todas as regras tarifárias, né, atinentes ao próprio bilhete. Salu saiu aí, mas deve ter caído da internet. E o quinto ponto que a aviação brasileira coloca aqui como sendo o pilar, né, das ações emergenciais, são linhas de financiamento de capital de giro pelo Banco do Brasil, Caixa e BNDES, que vão ser os bancos aí principais financiadores, né, desse processo aí de levante, né? Nós vamos precisar aí nesse pós-quarentena. E se Deus quiser, a gente vai ter a inteligência de reduzir, né, de retardar esse processo de expansão do coronavírus,
para a gente se valer aí de todos os benefícios que a legislação está colocando para a gente. Bom, eu falei até o último ponto, que é o ponto 5, Salur, né? Que é o financiamento de capital de giro, Banco Brasil, Caixa e BNDES. Falei da isenção dos consumidores, né? Que seria, então, o grande resumão nosso aí. Queria saber se a galera tem mais alguma pergunta. Eu tenho uma última pergunta, Salu, que é de uma cliente que fez. Eu quero que você responda aí. Fiquei grávida, não dou conta. Quando o corona passar, vou estar ganhando menino, não posso viajar. Me conta aí, como é que seria essa situação? Então, eu teria que realmente consultar a regra tarifária do bilhete dela para dar uma resposta mais clara para ela. Mas uma orientação ainda superficial. Intermediar, flexibilizar essa questão para ela, provando através de atestado, abrindo um saque, né, que é uma assistência de atendimento ao cliente, junto à companhia aérea, para que a companhia aérea veja o atestado do médico com o código CID, explicando tudo direitinho, se ela tem uma doença, se ela, né, no caso dela, a gravidez, colocando esse atestado certinho, a gente envia para a companhia aérea de forma que eles revisem esse processo e nos dê um retorno em cima do que a gente está esclarecendo ou enviando para a companhia aérea. Tá dando para me escutar? Tá. Deu uma congelada, mas tá tranquilo. Voltou. Eu acho que travou de novo. Bom, mas a gente já vai encerrar. Você tá me ouvindo? Alô, Salu? Tá me ouvindo? Acho que a Salu não tá me ouvindo, galera. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, né? Muita calma nessa hora. Vamos pensar direitinho. A informação que a gente tem hoje, né? Na data de hoje, a gente não sabe daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Hoje, né? Para as viagens que estão marcadas até 60 dias, você pode reembolsar 100%, sem multa. Para as pessoas, né, que querem remanejar as suas viagens, até os seus roteiros, né? Façam uma consulta a Passaporte Viagens, a Saluma Facine, através do @Passaporte Viagens Tour, ou juridicamente para o nosso corpo jurídico, @Grupo Legalizar, que a nossa equipe jurídica vai estar preparada e a equipe administrativa da Passaporte Viagens, e fisicamente, né? Vocês estão atendendo remoto, home office, assim como o Grupo Legalizar. A gente está com o escritório virtual e a gente está com a semana, né, da maratona aí, escola de empresas, né? A gente sabe também que tem empresas aí que compram várias passagens para os seus funcionários, para viagens, né, de representantes, até mesmo de diretoria. Então a gente sabe que todo mundo está passando esse momento aí, não é só pessoa física, né? Empresas também sofrendo esses impactos aí do coronavírus. E a gente sabe que o impacto é nacional. Não se desesperem. A calma é necessária, a paciência, não tumultuem o judiciário, procurem se informar, né, se alimentar, procurem os canais, aí a gente coloca novamente o site consumidor, consumidor.gov.br. Só um minutinho, galera, vou confirmar aqui, desculpa. O meu tá travado, tá me escutando? Eu estou te escutando, acho que você que não está me escutando, está? Eu acho que eu não estou escutando vocês, o meu tá baixo. Bom, é consumidor.gov.br, esse mesmo site. Eu só queria me colocar à disposição de todos, como minha equipe que está aí junto está colocando para vocês. E eu queria colocar também, se a pessoa tem dúvida com os direitos e deveres dos passageiros perante a aviação civil, a ANAC disponibiliza para todos também uma cartilha dentro do site deles, que é anac.gov.br/passageiro digital. Nele, eles podem consultar e tirar bastante dúvida também. Tô vendo aqui, a Jenny colocou. Não cancele, remarque, né? É o hashtag não cancele, remarque. E o grande lance que o governo está fazendo, e nós aqui dando essa contribuição, né, de utilidade pública aí,
Todos juntos, Jenny, todos juntos para ajudar o setor turístico, que já sofre tanto com o dólar, variação climática, aumento do combustível e tudo mais. Perfeito, o turismo é boa parte da nossa economia. Turismo e o agro, né, gente? Não para. E aí, fortalecer aí a nossa conexão com a indústria, com o polo moveleiro de Ubá, com o polo de confecções e lavanderia de São João Nepomuceno, onde a gente tem as nossas unidades, a Juiz de Fora, a toda a Zona da Mata, né? A gente vai estar numa live amanhã falando dos impactos no agro. Quinta-feira a gente vai estar falando sobre marketing digital. Então, para você que tem dúvidas aí, nosso tempo está acabando. Um abraço, um beijo a todos que participaram. Compartilhem com suas redes aí a nossa live para poder levar essa informação ao maior número de pessoas possível. Escola de Empresas, Grupo Legalizar, Passaporte, Viagens, Tour. Um beijo. 143 pessoas. Tá aumentando, hein? Tô virando famosinha, hein? Você fala bem pra caralho, isso, credo. 25 segundos para acabar. Doido. Você aumenta a voz, diminui. As técnicas, né? Sei lá, vai me dando um trem, eu vou falando. Você tem as técnicas sem saber. Tem técnica, nada. Você já não. fez curso de oratório? Fiz porra nenhuma, não. Tem isso. Você mudar a entonação de voz, você chamar a atenção das pessoas que estão ouvindo. E é interessante, na hora que eu vejo que eu aumento, que eu começo a falar melhor, aumenta o número de gente. Não, é porque... Aí na hora diminui. É porque se você falar tudo no mesmo tom, a pessoa vai relaxando. Aí você dá um... aí você dá um... Sei lá, é massa. Mandando bem. Ó.